Olá, pessoal. Se vocês quiserem ver um pouco dessa história, pessoal, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, vocês podem verificar, tá bom? Na Bíblia de vocês mesmo, sobre essa história aqui que vai falar de Gideão, tá? Porque naquela época teve um tempo em que Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, tá? E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, tá? Então, como eles fizeram errado, como eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, o Senhor o entregou, deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, isso ficou ruim para eles, né? Porque eles ficaram como assim cativos, tá? Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, Israel, né? Eles começaram a clamar a Deus, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aí por causa disso, aí começou, né? Sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um homem profeta dos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, tá? Então isso foi, então eu sei que foi passando o tempo, né? 7 anos que Israel estava aí nas mãos dos midianitas pelas consequências dos erros dele mesmo, de Israel mesmo, tá? Porque Israel fez mal o que era aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou, né? Mas aí, enfim, né? Depois de tempo, eles ficaram assim, como que eu posso dizer, eles começaram a clamar, né, ao Senhor que fizesse justiça, porque eles estavam passando por um momento bem apertado. Foi então aí que, nessa ocasião aqui, Deus escolhe Gideão para assumir aí esse cargo de ver aí, fazer essa guerra para poder sair dos midianitas, né? Então foi Gideão o escolhido. Então tem que ver bem essa parte como é que fala, porque eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque fica muito grande. Mas aí eu vou fazer só a parte aqui, que daí já vem sobre a história do velo, tá bom? Mas é importante averiguar bem, tá? Para vocês ver o desenrolar sobre essa parte aí. Porque os midianitas, pessoal, eram um povo bem ruinzinho, tá? Eles brigaram com o povo lá, porque eles tinham esse negócio de fazer aí os deuses de Baal, né? E daí eu sei que Deus falou para o Gideão ir lá e derrubar esse altar. Então eles ficaram revoltados, né? Brigaram lá porque descobriu que tinha feito esse problema aí, que ter derrubado, né? E aí o que aconteceu? Descobriram que era o Gideão que fez isso. Então queria ir lá na casa dele, foi lá, pediu pro pai dele, né? Pro pai de Gideão para tirar ele fora. Tá vendo? Para matar ele. Eles queriam fazer isso porque o Gideão tinha derrubado o altar de Baal, né? E cortou o bosque, né? Que estava ao pé deles. Então eles queriam fazer isso. Tá, e daí foi, né, desenrolar da história, e vamos ver aqui agora a parte do velo, né? Então, como Deus escolheu Gideão para fazer aí justiça, então, o que acontece? Então, Gideão vem e fala com Deus, né? E disse Gideão a Deus, aqui no capítulo, já no versículo 36 do capítulo 6, diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei. Então ele pegou um velo de lã, tá? Eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, assim como tens dito. E assim aconteceu, né? E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo
e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Tá vendo? Porque como é de noite, né, vem aquele orvalho. E o que ele fez, que ele falou nessa prova aqui, que ele ia pôr o velo lá fora, tá entendendo? E todo o orvalho ia estar só no velo, e as outras partes tudo seco, né, na terra. É essa a primeira prova que ele fez para com Deus. Então ele foi lá e colocou o velo, e durante a noite, né, e ficou lá, né, o orvalho indo só no velo, pessoal. Então, quando ele acordou, ele foi lá e espremeu uma taça cheia de água. E os outros lados estavam seco, tá bom? Quando você mesmo, a gente levanta assim de manhã, vai lá, dá uma olhada nas plantas, tá tudo assim, cheio de suado de orvalho, não é? Não é assim? Quando a gente vê, quando tem capim, tá tudo molhadinho, não é assim? Pois é. Então, ele fez essa prova para com Deus. Ele falou, olha, se é eu mesmo que vou, então faça isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr o velo lá fora, né? E o orvalho vai vir só pro velo. E as outras coisas vai ficar seco. Então, essa foi a primeira prova que ele fez, tá? Então, tá bom. Ele foi e conseguiu. Depois, quando foi no outro dia, ele foi lá e espremeu uma taça cheia de água do velo, né? E as outras partes estavam tudo seca. E disse Gideão a Deus novamente: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça prova com o velo. Novamente, né, pessoal? Porém, agora seria diferente, o contrário. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Olha aí, tá vendo? Então, na primeira noite, foi um tipo que ele fez, né? Que era para ser no velo, era para ficar molhado e na terra seca, e a terra ia ficar seca. Na segunda prova, ele pediu o contrário. Ele falou: rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. Então, ele vai lá e põe o velo, e o velo tá normal, né? E o que acontece? E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho, ok? Então, pessoal, para você que não entende muito, né, isso aí é como que dá para entender aqui o poder de Deus, né? O poder de Deus agindo, né? Aqui a gente vê, então, para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então, logo no capítulo 7, vocês vão ver aqui sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas, tá bom? Então, aqui vai ver depois sobre a história, né, da vitória deles, né? Que eles venceram essa guerra, né? Mais uma guerra aí que eles têm passado. E vemos hoje nas histórias aí, né? Inclusive até hoje também, Israel passa por guerra e tem passado, né? Mas isso são coisas que as profecias vão se cumprindo, né? Cada vez mais vai se cumprindo, porque é assim, né? E as pessoas vão fazendo guerra contra Israel. E assim, e outras ocasiões aqui como essa, pessoal, como já foi falado aqui no início aqui, foi dos problemas que aconteceu aqui é que Deus entregou, né? Deus entregou eles nas mãos dos midianitas, né? Entregou o povo de Israel, os filhos de Israel, porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Dá para ver aqui, né? Então, é como castigo, né? Então o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tá entendendo aí? Por 7 anos. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aí eles lembram de Deus novamente. Eles lembraram de Deus, né? E daí começou a clamar ao Senhor. Então aí aparece Gideão, né? E enviou o Senhor, o homem profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, né? Eu vos livrei da mão dos egípcios. Aqui Deus falando com ele, né?
Então vai o Senhor, vai o anjo e fala, né? E veio, aqui ó, no versículo 11 aqui, do capítulo 16, diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar 2 midianitas. Ele estava trabalhando, tá, pessoal? Dá para ver aqui, ó, que ele estava malhando trigo no lagar, tá? Então, ele estava trabalhando. Mas, enfim, veio essa ordem, né? O anjo veio conversando com ele e tudo. E assim foi, né? Deus escolheu aí Gideão para entrar nessa batalha aí contra os midianitas. E assim ele venceu essa guerra, tá, pessoal? Dá para entender aí, dá para ver que depois veio, né, os 300 homens, né, a história dos 300 homens que restou do povo, que se abaixou de joelhos a beber água, tá? Que tinha muita gente, então foi dispersando, né? Foi tirando, tá bom? Porque tinha, deles, né, tinha muito povo mesmo, só que não era necessário tudo isso. E foi abaixando, né, de 22 e 10 mil ficaram e foi indo, tá? Aqui, ó, fala: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte-se e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então, pessoal, daí destes 10 mil ainda, foi tirando, até que chegou aqui ficar 300, tá? E disse o Senhor a Gideão: Ainda é muito povo há para fazer descer as águas, e ali vos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer ao povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam com as águas com a mão à boca, 300 homens. Tá vendo aqui? Então, ó, só foi aqueles que lamberam, que puxaram as águas e trouxeram à boca, aqueles que beberam. Assim, que foram os escolhidos para ajudar aí na batalha. Tá entendendo? Aqueles outros que agacharam e beberam que nem cachorrinho, digamos assim, esses também foi tirado. Tá vendo? Então, era muita gente, era 22 mil e sobraram 10 mil ficaram, e depois desses ainda foi tirado mais um tanto aqui e ficaram no final só os 300. Esses 300 aqui, pessoal, que lamberam as águas com a mão à boca. Tá entendendo? Os que levaram, assim, pegava a água lá e trazia à boca. É os que estavam preparados para a guerra. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A história do velho foi esse. Espero que vocês tenham entendido o recado. Um abraço para cada um de vocês. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Tchau!